É isso mesmo. É o sacrifício da própria vida. É. A profissão militar é uma profissão que não paga muito bem, né? Vamos dizer assim. Aham. O camarada que vira militar é porque ele tem um sentimento de querer fazer algo pelo seu país, né? É. Então, acho que se você que tá assistindo aí tá buscando a vida militar por remuneração, pô, tá no Não. caminho errado. Busca outra coisa. Mas se você busca por justamente isso, É. pelo sentimento de dever cumprido, de autossacrifício, abnegação. E né? tem uma palavra, vou tirar aqui para não pagar tanto imposto, minha caveirinha aqui. Olha aqui, tem uma coisa que é importante, né? Do mundo a gente não leva nada. Desse mundo a gente só leva a alma. Então cuida bem dela. Isso é uma frase que outro dia eu recebi, achei interessante. Só que eu vou mais além. Qual é o patrimônio da alma? É a honra. A honra é o patrimônio da alma. Você pode perder tudo que você tem na vida. Pode acontecer uma coisa, você perde tudo. Sua casa, seu carro, pode perder tudo. Mas você não pode perder a sua honra. Então, quando você trabalha com esses valores, e a gente tem que introjetar esses valores não têm preço. Não são tangíveis em termos de dinheiro. Então, você não está preocupado em ter muito dinheiro. Você tem que ter uma vida digna. Mas não vai ter muito dinheiro. E assim são desde as legiões gregas, dos centuriões romanos. É isso que vai acontecer. O militar, ele vai ter uma vida digna, mas não vai ser rico. Isso que ele tem que pensar. Né? Verdade, verdade. O senhor estava falando sobre a parte lá do curso, lá de comandos anfíbios, a parte de instrutoria. Depois, como é que foi? O senhor está ali operando, o senhor se formou e começou a operar lá no Toneleiro, já foi de cara para o Grupo Especial de Resgate da Armada? Então, o ORGER foi criado em 86. Então, quando eu cheguei no Toneleiro como candidato, né, o curso era lá, tinha um grupo já do GER, recém-formado em outubro de 86, salvo engano. Não me lembro agora a data, mas era o memorando número 6 de outubro de 86, o comandante Tosta era o comandante do Toneleiro. Então já estava começando a desenvolver as técnicas, porque técnica de operações especiais, nenhum país passa para outro. Você tem que desenvolver erro e acerto, rapel em edifício, como faz a abordagem, como faz a entrada em janela. Isso tudo eles estavam desenvolvendo, eles treinavam muito, atiravam muito também. Entrada em compartimento sem ter compartimento. Hoje em dia a gente tem compartimento. Aquela técnica antigamente era só nossa, do toneleiro, mas depois com o advento do Haiti, passou a ser divulgado e está certo. Porque todo fuzileiro é uma tropa especial. E eu penso, meu pensamento, o comandante-geral vai fazer um simpósio aí para definir os rumos do CFN, mas eu acho que essa nossa guerra da Ucrânia e a Rússia está mostrando que as tropas vão ser muito mais especializadas. Muito mais. E o fuzileiro vai tender a ser uma tropa mais especializada do que é. E então, o Comanf, o toneleiro, o Grumec vai ser o cirúrgico do cirúrgico. Mas muitas técnicas que a gente venha fazendo já são utilizadas pela tropa normal, mesmo porque foram mais de 20 e tantos contingentes que foram para o Haiti, muito treinamento. Então, o GER era uma coisa que estava sendo incipiente, cuidado e desenvolvido com erro e acerto, erro e acerto. E logo depois eu fui trabalhar no GER no grupo de entrada. E não tinha naquela época o escudo. Então, a cabeça da cobra era o tenente. E os outros 7 que entravam, né, com setores de tiro e tal. A gente atirava muito, nunca fomos empregados. Mas treinava-se muito, porque naquela história, você não pode, na hora que você precisa, não está pronto. Não está pronto. É que nem seguro de carro. Você paga 30 anos, Deus quiser, nunca vai usar. Mas aí no 31º ano você precisa. Pronto, tem que estar lá. É isso que... Então, depois do GER, eu saí da 2ª companhia, que o GER estava na 2ª companhia. Já na época do comando do comandante Monteiro, que depois foi com o GER, ele me colocou na 1ª companhia. A 1ª companhia tinha mais soldados sem comanfinho, mais pessoal paraquedista e tal. Eu estava precisando, porque o Canjalá tinha feito guerra na selva e tinha arrebentado o joelho, estava inoperante. Aí eu fui para a 1ª companhia. A 1ª companhia na época era a companhia de reconhecimento ou não? Fazia reconhecimento, mas a Reconaf não tinha chegado lá ainda. A Reconaf chegou em 91 e eu já tinha saído de lá. O senhor chegou a mencionar sobre a questão da guerra da Ucrânia e tal.
sobre a questão de cada vez a gente vai ter que especializar ainda mais nossas tropas. É. A gente sabe que hoje em dia temos os pelotões de reconhecimento e vigilância dentro dos batalhões de infantaria. Isso já tem algo mensurado daí? Não vai ter jeito, a gente acabou voltando o que era, né? Porque na companhia do batalhão Humaitá, a gente tinha os caras bons, os cabras bons, os cabos muito bons eram os nossos caras que faziam reconhecimento próximo do batalhão. Uhum. O batalhão precisava daquele reconhecimento próximo, tá? Depois tinha o reconhecimento dentro da cabeça de praia, que era a companhia Reconter, que era o reconhecimento à frente dos batalhões, tá? E a Reconaf fazia o reconhecimento para fora da cabeça de praia, longe da cabeça de praia, tá? O reconhecimento da Reconaf fazia isso. Aí quando a Reconaf e a Reconter foram para o batalhão toneleiro, eu acho que perdeu muito essa questão da Reconter fazer o reconhecimento dentro da cabeça de praia e os batalhões, por conseguinte, pela Reconter ter saído da divisão anfíbia, e volta e meia tinha a Movade. Uhum. O pessoal da Reconter nos batalhões da instrução de reconhecimento e tal. Então a gente tinha a nossa massa pronta lá. E aí o comandante sentiu falta disso, que os caras fazem hoje em dia com drone, pô. Os caras estão fazendo direto com drone. Mas o comandante sentiu falta de conhecer, saber o que está a 300 metros da frente dele. Tinha que ter um cara bom, que se infiltrasse a 300 metros, desse uma olhada e voltasse. Então agora está voltando. E não tem jeito, porque como é que você vai fazer mexer num drone se você não sabe? O cara tem que ser um cara especializado. Eu digo que o fuzileiro não pode ter mais de 3 botões, né? A gente faz aquela brincadeira e tal, mas não vai ter jeito. Tecnologia está aí, cara. A gente vai ter que estar correndo muito atrás disso.